Olá, eu sou Zequias Nobre. Começa agora mais uma edição do TRT Entrevista. Hoje temos a honra de receber aqui no estúdio o maior atleta paralímpico na natação do mundo. Eu estou falando de ninguém menos que Daniel Dias, que acumula aí cerca de 100 medalhas em competições, 27 delas apenas em Paralimpíadas. Daniel, é uma honra ter você aqui conosco, recordista mundial inclusive, né? Seja bem-vindo ao TRT Entrevista. Obrigado, uma alegria estar com vocês, né, de poder contar um pouquinho aí da minha história, das conquistas e desafios. Para começar o nosso bate-papo, todo mundo te conhece como um atleta, mas quem é o Daniel Dias para além disso? Acho que essa é uma boa pergunta, né? Porque realmente você resumiu bem aí, né? E resumiu as minhas conquistas, né? De esporte. Mas o Daniel é casado com a Raquel, tem 3 filhos, o Azaf de 9 anos, o Daniel de 7 anos, a Radassa de 4 anos. É formado em marketing, é pós-graduado em teologia, tenho MBA em gestão esportiva. E uma das coisas que eu costumo dizer muito, né? Assim, realmente eu sou filho, eu sou pai e esposo, e antes disso, né, eu já era essas coisas para depois me tornar atleta, né? Então, acho que é muito importante quando a pessoa pode falar de fato quem ele é, né? Então, claro que as pessoas me conhecem pelas conquistas e eu fico feliz com isso, mas também tenho esses títulos, se eu posso dizer, que são tão importantes quanto. Conquistas em outras áreas. Sem dúvida. Como é que você chegou até a natação, Daniel? Conta pra gente. Bom, eu conheci o esporte paralímpico, e aqui falo esporte paralímpico mesmo, não necessariamente a natação, em 2004, quando eu pude assistir as Paralimpíadas de Atenas. Foi a primeira vez que eu tive contato com o esporte paralímpico. Foi uma das primeiras vezes que, creio eu, que começou a surgir alguma coisa de notícias na mídia, né, e falar até mesmo na TV, né? Então falava e eu vi pela TV, eu lembro como se fosse hoje, vejo pela TV passando uma reportagem da Paralimpíada de 2004 em Atenas. E ali eu falei, poxa, existe o esporte para o deficiente, existe esse universo paralímpico, se eu posso dizer assim, né? O universo do paradesporto. E eu até então não conhecia, eu sinceramente vivia em Camanducaia, uma cidade de Minas Gerais, onde eu passei a minha infância e adolescência. E ali, eu sendo bem sincero com vocês aqui, eu achava que eu era um dos poucos deficientes que praticava esporte. Eu não via isso, né? Não era uma coisa que eu via ali na cidade onde eu morava. Exatamente, no dia a dia. Então, eu até falo, poxa, eu achava que eu era o único deficiente na cidade de Camanducaia. Eu tô falando de uma cidade do interior, pequena, no interior de Minas. E ali eu falei, poxa, eu praticava esporte, mas o esporte que eu praticava era na educação física na escola. Que é o que eu fazia, e brincava muito na rua. Na minha época ainda de criança ali, eu brincava bastante na rua, e eram as atividades que eu fazia, mas o esporte sempre esteve presente na minha vida nesse sentido, nada competitivo, nada alto rendimento. Esporte que eu falo que é atividade física, é o que eu fazia. E a natação entrou depois que você conheceu, viu? Eu não sabia nem nadar, eu não era uma coisa que praticava, não tinha piscina na cidade onde eu morava, então... o que eu fazia? Futebol. Vamos pensar em educação física há 30 anos atrás. Futebol. Os meninos jogam futebol, e aí eu vou falar do que as meninas faziam lá, queimada, vôlei, era isso. Mas eu não... Ponto então, não conhecia esporte paralímpico. Natação, não sabia nem nadar. Eu não me afogava. Boiava. Brinco, né? Tinha os rios lá de Camanducaia, nós nadava lá, sabe? Como a gente falava, né? A gente nadava nesses... E ali eu pude conhecer pela TV. Então, eu sempre digo a importância de estar numa entrevista como essa aqui, a importância da mídia que ela tem de difundir, ajudar a gente a difundir ainda mais o movimento paralímpico, né? Eu ainda creio que tem muitas pessoas que não conhecem. Pode ter certeza disso. Tem muitas cidades aí que tem pessoas com deficiência em casa e que não conhecem o esporte paralímpico. E o esporte é um meio de incluir, não é isso? Exato, é o que eu acredito. Eu acredito no esporte como uma ferramenta. Para mim, esporte, educação, saúde tinham que caminhar juntos. Eram 3 pilares ali que você tinha que caminhar junto. O esporte já traz saúde, então, e a educação traz todo também o conhecimento
E aí é o que eu falo, né? Então é onde a gente tem que trazer esse conhecimento, inclusive do esporte, né? Eu não ia fazer essa pergunta agora, mas como já entramos nesse assunto, eu sei que hoje você tem uma fundação, não é Sim. isso? Queria que você contasse um pouquinho do trabalho feito nessa Eu fundação. tenho o Instituto Daniel Dias, leva o meu nome, né? E é onde, de tudo que a gente está falando, né? Então eu com 16 anos que eu fui conhecer o esporte, e ali o esporte mudou minha vida. Eu aprendi a nadar e tive todas as conquistas que a gente falou. Então foi assim, graças a Deus pelo talento e dom que me deu, que eu aprimorei isso, mas eu só fui conhecer com 16 anos. E hoje, através do Instituto, o Instituto surge ali de um sonho meu mesmo, porque eu recebia muitas mensagens, e aí falava, poxa, Daniel, eu tenho uma deficiência, quero praticar esportes. Eu tenho um filho com deficiência. Então, se a gente quer que o pessoal que está nos acompanhando, se eu falar para você, pense em alguém que tem deficiência, você vai lembrar de alguém. Pô, e talvez essa pessoa ela esteja em casa, sem saber o que fazer, como que vai ser. Às vezes ela sofreu um acidente, perdeu algum membro. Às vezes a família recebe a notícia que vai ter um filho com deficiência. Então tem muitas coisas que envolve ali. E agora? O que eu vou fazer? Como vai ser? Aí entra na ferramenta esporte que a gente falou. Legal. O esporte pode dar essa oportunidade. E aí foi onde o Instituto surge nesse sonho. Eu falei, poxa, eu não queria ficar indicando, porque eu não conheço o trabalho dos outros. Preciso fazer um trabalho onde eu possa indicar de fato quem eu conheço. E aí foi onde o Instituto sai com esse sonho de usar o esporte como uma ferramenta para ajudar essas pessoas com deficiência. Ou seja, hoje você se indica. Hoje, exatamente. Aí, você conhece? Claro que eu conheço. Tem um trabalho excepcional que acontece, que é o Instituto Daniel Dias. Que legal. E aí é dessa maneira, né, que surge o Instituto Daniel Dias e onde a gente consegue trabalhar com pessoas com deficiência hoje. Tem idade, criança, adulto? A gente, é claro que, quando eu falei com 16 anos, a oportunidade que eu quero é que crianças conheçam o esporte adaptado mais cedo e quem sabe, através do projeto do Instituto, a gente possa descobrir novos talentos, mas o intuito nosso não é formar campeões só no esporte, principalmente na vida. Então eu entendo que nem todo mundo quer ser atleta. Nem toda pessoa com deficiência quer ser atleta. Mas quer conquistar alguma coisa. E o esporte vai ajudá-la a entender, primeiro, não é uma deficiência que nos define. O que define o ser humano, o que define a pessoa, é o que está dentro dela. Legal. E aí é onde a gente tenta transmitir isso. E aí essa criança, mas não necessariamente é só para criança, tá, gente? Eu tô falando de criança aqui, mas não tem idade. Então a gente parte aí dos 6 anos até aonde você aguentar nadar. Então Legal. A gente realmente entende aí que não podia limitar uma idade, mas simplesmente a gente trabalhar com pessoas com deficiência, e esse é o nosso intuito hoje. Quero voltar aqui um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Eu mencionei rapidamente lá cerca de 100 medalhas, 27 delas como nas Paralimpíadas, recordista mundial. Para você, quais são as suas principais conquistas no esporte? Bom, ainda bem que você falou no esporte, né? Que daí eu ia falar outras coisas. Mas no esporte, eu creio, sim, não tem como não falar das 27 medalhas em Jogos Paralímpicos, né? Ser o maior medalhista paralímpico da natação é algo que realmente é incrível. Eu sou o ganhador do Troféu Laureus, que é o Oscar do esporte, sou o único brasileiro a ter 3 estatuetas dessa. E eu acho que se pode falar, né? Claro que tem as 27, mas poder ter competido a Paralimpíada no Rio de Janeiro, em casa, eu diria que foi uma das maiores conquistas da minha vida. Porque você competir uma Paralimpíada já é algo incrível. Você competir uma Paralimpíada em casa é algo difícil de se explicar. Então eu diria que ter essas 27, claro, mas poder competir uma Paralimpíada em casa foi uma grande conquista. O bate-papo de hoje é com ele, Daniel Dias, nadador paralímpico e recordista mundial. Daniel, para a gente já encaminhar para o encerramento do nosso bate-papo, quando nós conhecemos você, a gente vê o seu lado vitorioso, né? Então, um grande campeão, enfim, recordista mundial. Mas é claro, para chegar até este ponto, você passou por muitos desafios. Sim. Conta pra gente quais foram os seus desafios que podemos dizer que contribuíram para você se tornar a pessoa que é hoje. Bom, acho que você falou muito bem. Desafios contribuem para que a gente se torne quem somos. E as pessoas, por vezes, desistem. E eu diria que eu tive grandes desafios na minha vida. O Instituto, ele vem também, né, o meu Instituto, com essa ideia. Por quê? Porque um dos maiores desafios que eu enfrentei foi o preconceito. De realmente
ser chamado de muitas coisas que nem vem ao caso eu falar, mas que me magoaram, que me feriram, que machucaram. E não só a mim, como a minha família. E esse é o desafio, né? Por incrível que pareça, a gente tem preconceito ainda. Existe o preconceito. Daniel, você sonha com o mundo ideal? Eu sonho. Eu sonho que um dia a gente não precise mais falar do preconceito. Que realmente as pessoas possam entender como um todo que nós somos iguais em nossas diferenças. E não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém igual a você. Somos únicos, mas somos iguais em capacidades de realizar os nossos sonhos e objetivos. Temos apenas características diferentes. E esse é um sonho através do Instituto de mostrar, porque eu sei que esses desafios que eu tive na minha infância, adolescência, até na fase adulta, de passar por isso, só me moldaram, me construíram aí para que realmente hoje eu possa estar aqui falando, ter tido essas conquistas e poder também ser uma voz para essas pessoas. O preconceito ele não pode existir dentro de nós. Eu também, como uma pessoa com deficiência, também posso ser preconceituoso. Não é porque eu enfrentei isso que eu não sou, não. Podemos ser, mas é uma escolha. Perfeito. É uma escolha da gente realmente entender isso. E eu sempre digo, a gente quebra essa questão quando você dá oportunidade. Para você dar oportunidade, você tem que realmente amar o próximo. Essa é uma das coisas mais desafiadoras que a gente tem, de respeitar e amar o próximo. Isso é uma coisa muito difícil. Eu sei que tem discursos que é lindo, mas se você colocar em prática é uma das coisas mais difíceis você fazer. Isso mesmo. Mas eu tenho a plena convicção que se a gente consegue fazer isso, a gente consegue ir mudando uma cultura, uma sociedade. Para mim o que falta justamente é isso, respeito e amor ao próximo, para que você possa realmente viver numa sociedade onde a gente não precise mais falar de preconceito. E a gente muda isso, acredito que são nas crianças. Meus filhos podem ser uma pessoa muito melhor do que eu, se eu conseguir transmitir isso para eles. E essa é a nova geração que a gente acredita que possa realmente evoluir nesse sentido e melhorar e realmente até mudar uma cultura. Muda rápido? Não. Uma cultura você não muda de um dia para o outro. Um processo. Eu espero que um dia meus filhos possam dar continuidade no trabalho do Instituto e talvez eu não esteja mais aqui, mas que eles possam um dia também, quem sabe, dar uma entrevista no local como a gente está aqui, falando, olha, um dia meu pai sonhou com isso. E hoje a gente vê que realmente isso tem mudado. E essa é uma das coisas que eu acredito que é legado. Legado não é o que você deixa para as pessoas, e sim o que você deixa nas pessoas. E isso é o que eu espero. Maravilha. Eu estou emocionado. Obrigado pela presença, Daniel Dias. Da RT Entrevista conversou com o Daniel Dias, nadador paralímpico e recordista mundial. Quero agradecer muitíssimo sua presença aqui no RT Entrevista. Foi uma alegria. Obrigado pela oportunidade. Eu sou Zequias Nobre e você acabou de ouvir o TRT Entrevista. Esse bate-papo fica disponível também no Spotify e no YouTube. É só pesquisar por @TRT Mato Grosso. Um abraço e até a próxima.